Boa tarde. Boa tarde. É com muito orgulho que eu volto nesse seminário, que eu acho que é, assim, uma oportunidade de reflexão. Quem estava aqui há 2 anos atrás? Ai, vocês são corajosos, hein? Bom, gente, o que eu venho fazer aqui, né, que é um pouco que vocês sabem como que eu costumo conduzir, eu venho trabalhando e pesquisando muito a questão das famílias. Por que que a gente faz isso, né? Cada um de nós, enquanto educador, tem sempre uma coisa que mexe mais. Eu sempre tive muito empenho em pesquisar, estudar família. E a gente não passa a pesquisar e estudar nada que a gente não venha delas. Não é isso? Por que o meu interesse na família? Primeiro, eu sou professora. Trabalhei 25 anos em alfabetização, as primeiras séries, e me tornei uma professora que era assim, aquelas pessoas que todo mundo olhava e falava, ah, esse aqui é difícil, manda para ela. Né? Então, quer dizer, e eu comecei nessa época a estudar psicanálise. Foi quando eu comecei a entender que toda mudança que a gente queria na educação, a gente ia ter que entender a função da família. E quando eu trago os novos arranjos familiares, é para a gente pensar isso. E é algo tão importante que eu estava conversando com a Priscila na hora do almoço, que é um trabalho que eu estou fazendo em várias unidades de sindicato para pensar os novos arranjos familiares, porque isso está refletindo diretamente na sala de aula. Vocês vão entender por quê. E quando eu começo essa minha fala, eu trago um relógio meio derretido. O Celso falou para vocês sobre o Zygmunt Bauman, né, que é um sociólogo polonês que vem estudando muito essas mudanças do mundo contemporâneo. Acho que eu vou ficar embaixo. Atrapalha para vocês? Que aí eu fico mais solta. Então, que o Bauman estuda muito, que esse momento que a gente está passando no mundo chama-se o mundo líquido. O que que ele quer dizer? Que a gente começa a estudar uma coisa, começa a pensar em alguma coisa, de repente, vocês acordam e já tem outra coisa acontecendo. Ele chama de mundo líquido. E com o mundo líquido, o que que acontece? As relações também se tornam líquidas. Então, hoje, a gente está lidando muito com as relações da década de 20 para cá, que é assim, se você não me agrada, você não serve mais. E nós vamos entender um pouco isso nessa mudança da educação para poder pensar uma nova educação. Vamos lá? Bom, eu vou começar com essa frase que está na minha entrevista na revista do Cinep, que eu acho que é da onde que nós partimos. Educar é se atrever a refletir por que estou fazendo desta maneira e não de outra. Por que essa frase? Primeiro, porque essa frase nos lembra constantemente que nós somos seres humanos. E seres humanos, nós somos inacabados e jamais vamos entender que tudo que a gente está fazendo é perfeito. Por que que eu trago isso? Porque a educação está sofrendo de um mal que quem está na sala de aula está sentindo, que é assim, o professor do século XXI, ou ele tem que ser visto como herói, ou ele é visto como um coitadinho. E, na verdade, não, ele é visto como um ser humano. O que a sociedade está passando de transição no mundo não é só na escola, é em todo lugar. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ler esse novo livro do Sérgio Cortella, que ele fala isso, né? O que está acontecendo nas empresas? Os jovens chegam lá, começam a trabalhar, de repente eles pedem para sair. Ou porque o fulano olhou feio, ou porque a carga horária não atende. Ou seja, todas as instituições estão passando pelo mesmo drama. Quem são esses ETzinhos mutantes que chegam para a gente?
seja na sala de aula, seja no primeiro emprego, seja nas famílias. O que a gente vai fazer com isso? E eu acho que esse momento, esse congresso, esses encontros, eles possibilitam a gente rever. Não como uma certeza absoluta, mas eu adoro quando eu escuto no final das minhas falas, nossa, eu vi que eu estou no caminho certo. É por aí, né? Quer dizer, ninguém está falando algo que a gente descobriu ontem, não. Nós todos somos professores e estamos refletindo esse papel contemporâneo. Como que eu começo a minha reflexão? Com o meu sempre mapa de ponta cabeça, né, gente? Por quê? Porque se eu quero pensar um mundo diferente, eu preciso mudar a forma de olhar. Olhar com aquele olhar que a gente acostuma, ok, a gente não sai do lugar. O mundo, quem aqui de vez em quando não tem a impressão que o mundo está de ponta cabeça? Não é? É o que a gente mais escuta, principalmente na escola. Ah, a família não é mais a mesma, a família é ausente, o professor não sei o quê, esses meninos não têm educação, blá, 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 blá. Tudo aquilo que a gente já sabe. Na verdade, o que está acontecendo, gente? O mundo está em transição. E quando a gente entra em transição, os valores básicos também entram. Então, por exemplo, o que é amor para mim, lá na minha casa, na minha família com os meus filhos, de repente não é a mesma concepção de amor para ela, na família dela. Se eu pegar a década de lá atrás, do século XIX, amor era universal. Justiça era universal, educação era universal. Hoje, depende do ponto de vista. Quem trabalha na educação infantil sabe muito bem o que eu estou falando. Tem crianças que encontram alguma coisa no chão e foram educadas a pegar aquilo e colocar na caixinha de achados e perdidos. Tem crianças que encontram aquilo e foram orientadas. O que é achado não é roubado. Numa mesma sala de aula, não é isso? Então, o que acontece? Quando o mundo entra em transição, principalmente entra as instituições que sempre nos serviram de referência. Quais são elas? Bom, vamos começar assim, pela pátria. Quem aqui não está com sentimento de desamparo total? Todo mundo, independente do partido, qualquer coisa. A pátria deu uma sacudida. Pátria mãe, não é? De repente, todos nós nos sentimos desamparados. Por outro lado, começou-se um movimento de transparência, enfim, a gente tem que apostar, né, gente? Estamos aí. Mas eu ainda sou otimista, ainda quero ser. Aí vem a instituição igreja. Antes, se eu pegar lá atrás, na formação que nos trouxe para cá, havia um Deus, né? Quando a família não dava conta, a gente chamava o padre para ir conversar em casa. Hoje, tem uma proliferação de religiões. Não estou questionando qual que é a melhor, qual que não é. O importante é que a gente acredite em algo, né, que transcenda isso aqui. Eu acho que o homem precisa disso. E as duas outras instituições que sofreram e sofrem essas mudanças, quais são? Família e escola. Não dá para a gente continuar brincando de que isso não é real. A família mudou e isso vai refletir diretamente dentro das nossas salas de aula. Vai refletir diretamente em como que essa sociedade vem se compondo e recompondo. Mais um, por favor? Então, o que eu vou fazer nessa primeira parte? Mostrar para vocês que a sociedade que era vertical, ou seja, havia um modelo hierárquico em que a gente seguia, mudou. Esse modelo hoje, nessa sociedade horizontal, ele está mais ou menos em aberto. Por quê? Porque o aluno que chega na escola hoje, ele só vai te respeitar se ele achar que vale a pena te respeitar.
Se ele achar que não vale a pena, ele não te respeita. Porque o modelo que ele está construindo de hierarquia não é mais imposto de cima para baixo, ele é horizontal. Como assim? Mais um, por favor. Primeira coisa, 3 grandes períodos marcaram a instituição família, que influenciou toda a educação, inclusive aquela educação excludente lá atrás, que era uma educação que a escola era para poucos. Não era isso? Dependendo se tinha algum problema ou se não tinha e tal, ele não poderia entrar nas escolas. No século XXI, que é hoje, a educação é para todos. Então, por aí vocês já olhem historicamente o que muda. Qual que é a primeira fase da família? Era aquela autoridade patriarcal. O pai é que punha o dinheiro em casa, a mulher cabia quase que, praticamente, os cuidados básicos dos filhos, ou seja, haviam 2 fortes referências, pai e mãe e, consequentemente, os avós, os tios, a gente tinha toda convivência. Qual que era a função dessa família tradicional? Era garantir a transmissão de um patrimônio, não só um patrimônio monetário, mas um patrimônio de valores, do nome da família, fulano é filho de tal, é neto de tal. Ah, vai ali na venda, todo mundo sabia que era filho do tal, vizinho do tal. Tudo isso marca um sujeito reconhecido no seu grupo social. Bom, passado isso, então essa primeira fase é marcada pelo pai. Nós viemos de uma sociedade ocidental que ela é o quê? Ela é uma sociedade marcada pela função patriarcal. O pai é quem punha o dinheiro dentro de casa. O pai era aquele que, quando a mãe não dava conta, ela falava: ah, menino, deixa seu pai chegar que você vai ver. Não é? Havia um medo, um respeito, algo que mantinha a criança ali quietinha. Mais um, por favor. Nessa segunda fase, que é conhecida como a fase da família moderna, o que muda? O amor romântico. Se eu o amo, eu caso, não é? E se eu caso, eu vou ter filhos, eu vou sonhar, eu vou construir uma família. Enfim, o casamento entra forte aí. Né? Apesar de que a gente ainda nessa fase, ainda tinha os casamentos arranjados, mas havia aquela coisa do amor romântico. Bom, essa é considerada a família moderna. Mais um. Qual que é o momento pós esse? É a nossa família hoje, gente. É a família contemporânea para alguns e para outros é a tal da família pós-moderna. É quase que uma rede fraternal. Eu falo que é quase que uma cooperativa, porém, uma cooperativa bem da safadinha, não é? Porque a hierarquia está fragilizada e hoje a gente já tem meninos 15, 16 anos que nunca lavaram um copo. E cooperativa, que eu saiba, todo mundo coopera com todo mundo. Certo? Bom, essa cooperativa, o que acontece? Essa família pós-moderna, ela está cometendo algo muito novo que a educação já percebeu, a educação escolar já percebeu. Há algo aberto, algo vazio nessa transição. O que é? Pode ir, por favor? Bom, nós caímos nessa família mosaico que muitos autores trabalham e que eu chamo de novos arranjos. É a família que as crianças moram com algum dos descendentes, nem sempre pai, nem sempre mãe, ou com os avós, ou com o irmão mais velho, ou com o tio, principalmente quando eles vêm de cidades menores. E as famílias recompostas, os novos casamentos e recasamentos e que juntam, e a guarda compartilhada e a diversidade de valores. Então, acolheram até aí o nosso momento? Então, mais um, por favor.
O que muda? O último censo do IBGE aponta 60 mil casais gays moram juntos. Ah, então a gente vai ter que lidar com isso. Gente, isso tudo é balela. O que muda realmente não é se o casal é heterossexual ou homoafetivo, não é isso. O que muda que as pessoas não estão entendendo é a função. Função pai, função mãe. Eu posso ter 2 pais no sentido do sexo masculino, mas se os 2 exercerem a função pai, vai ser um problema. Ou se os 2 exercerem a função mãe, vai ser um problema. Eu atendo alguns casais homoafetivos que estão adotando crianças e eles me procuram para saber como que eles vão orientar os filhos. E aí eu, de uma forma muito lúdica, começo a falar com eles assim, olha, não vai dar para ter 2 mães e 2 pais. Ah, mas como assim? Eu falei, gente, pensa 2 mães cuidando, trocando falta, fazendo gracinha e tal. Quem é que vai pôr o limite para essa criança? Que é a função pai. Vocês vão entender o que eu estou falando. Pode, por favor? O que muda com tudo isso? Mais um. Função paterna, no conceito que eu trabalho da psicanálise, pensa aqui comigo. Pai, mãe e filho. A criança nasce. O que o pai faz? Quem aqui tem filhos? As moças, vamos pelas meninas. Meninas, quando vocês tiveram o primeiro filho, dá vontade de largar? Bom, lógico, né? Mas assim, de um modo geral, a gente não quer nem que o pai chegue perto. Não é? Por quê? Porque a criança tem uma ilusão, nos primeiros meses dela, que ela e a mãe são grudadinhos. O pai, o terceiro elemento, que não importa se é pai homem ou pai mulher, é aquele que entra, simbolicamente fala, larga um pouco sua mãe, fica um pouco comigo, deixa eu também pegar. É aquele que mostra que o mundo não se completa só entre eles. Olha que interessante. Esse terceiro, que é sempre aquele que separa um pouco a mãe e o filho e fala, tem mais alguém além de vocês 2, é o que a gente chama na função paterna. É aquele que vai provocar a lei para as crianças. É aquele que vai fazer isso sim, isso não. É a que instaura o espaço para que a criança possa pensar, criar, ter curiosidade, brincar e, principalmente, abrir o olhar para aprender. Estão acompanhando o caminho que eu estou fazendo? Ou seja, as primeiras aprendizagens, elas começam nesse primeiro ambiente de aprendizagem, que é a família, que acolhe essa criança, independente dessa configuração. Mais um, por favor. Já a função materna é aquela que acolhe a criança incondicionalmente. Quem é pai aqui, mãe, vai lembrar. A criança, quando nasce, ela não começa a olhar a voz onde a mãe está. A mãe fala, ela acompanha. Dali a pouco, qual que é a brincadeira que a criança mais gosta? Quando a gente esconde e aparece, não é? O que isso quer dizer? Que ela está elaborando a presença e a ausência. Quem aqui trabalha na educação infantil? Quando a criança vai para a educação infantil, a primeira coisa que a gente percebe é quando a mãe não dá conta de fazer essa separação. Não é isso? Por quê? Eu vou explicar isso. É o que a gente chama de berço simbólico. A mãe, desde que ela desejou aquela criancinha, ela fica imaginando que quando ela for levar ela para a primeira escola,
criança vai chorar. Por quê? Porque ela não vai gostar da professora, ela ama a mãe de paixão. Ela só ama a mãe. E aí aquela mãe fofa, né, que deixa lá a criança e que vê que a criança não fez nada daquilo que ela imaginou de chorar e tudo, a mãe começa assim: tchau, amor, mamãe já vai, né? Mas olha, a mamãe volta e olha para a professora, não é? Por quê? Porque ela sonhou que ela ia ter que ficar meses na escola fazendo adaptação, readaptação. Só que adaptação e readaptação é para ela, né? Não é para criança. Porque criança quer criança. Tudo isso cabe à função materna. Bom, então até aqui nós entendemos. A criança, para se constituir psiquicamente, ela precisa de alguém que faça a função materna e alguém que faça a função paterna. Eu tenho visto muitos casos de quem faz a função paterna, geralmente é um tio, um avô, às vezes um namorado da mãe. Não importa, mas o importante para uma constituição psíquica saudável tem que haver as duas funções. Ah, mas Jane, eu decidi fazer uma produção independente. Ok, não tem problema, mas escuta, quem vai ser esse filho no seu desejo? Aí vai ser minha vida. Para tudo. Para tudo, desce daí. Que é o que mais a gente está vendo. Pais com filhos que são tudo para eles. E quando essas crianças estão crescendo e chegando na vida adolescente e adulto, eles olham para trás, olham para esses pais e falam: meu pai não me ensinou nada disso. Quando um namorado ou uma namorada fala para o outro que não quer mais, o que eles estão querendo fazer? Acabar com a própria vida. Crianças com 9 anos de idade entrando em depressão grave porque perdeu média em prova. Ah, é culpa da escola? Não. Ah, é culpa? Não. A questão é quantas vezes essa criança foi interditada, ou seja, quantas frustrações ela passou ao longo do processo dela? 0. Eu outro dia recebi um adolescente que veio do interior com os pais. Eu estava viajando, a mãe me mandou uma mensagem assim: preciso urgente conversar com você. Meu filho tentou autoextermínio. Autoextermínio, eu pensei, será que é uma nova configuração de assalto? Né? Porque é tanta coisa. Aí eu falei, olha, não posso hoje e tal, só chego aí na semana que vem. Você pode me indicar? Indiquei um monte. Ela falou, não, resolvi, eu vou em você mesmo. Falei, então tá, vou poder te atender, tá. Tá bom. Chega lá o casal e o menino com o boné enterrado até aqui, né? Cheio assim, tinha mais grife no corpo do que ele. O casal, você via, a mãe operada, né? Cansada, tudo. Bom, conversando com eles, o que foi? O que tá? Ai, meu filho tentou se matar. Ah, foi? Tentou como? A namorada dele tem 4 anos, terminou com ele. Aí ele pegou o carro, jogou o carro no poste. Aí eu fiquei olhando o carro no poste. Quanto que ele estava de velocidade? Ah, uma rua enorme. Quanto era a rua? Dali, ali. Jogou o carro no poste. Bom, moral da história. Única namorada, um menino de 16 para 17 anos. Aí eu virei para o pai, né, muito simples, assim, falei assim, mas ele estava com qual carro? Uai, o carro dele. Eu, oi? Qual que é a idade dele? 16 anos. Não, mas eu fiquei tão preocupada que eu tirei a moto e dei o carro. Eu falei, oi? Né? Ou seja, um menino com 16 para 17 anos, carro, moto, namora há 4 anos com vida de casado. E a minha perguntinha básica de uma professora, qual que é? Como é que ele está na escola? Não, pois é, o ano passado ele largou a escola.
Eu preciso continuar? Gente, é óbvio que não há desejo. Quem é esse menino no mundo? Ele está à mercê do desejo do outro, inclusive desses dois pais que classificam isso como amor. Ele é tudo para a gente. Ui, eu até me arrepio. Né? Porque parecido com tudo para mim é a minha metade, né? Então, olha que loucura. É nesse ponto que a gente está. Mais um, por favor. Qual ponto? Bom, para exemplificar até aqui, pensa que o desejo materno, quando a criança nasce, é uma boca de jacaré. Se ninguém falar nada, ela engole o bebê até para cuidar dele, para pôr ele lá dentro de volta. O pai, a função do pai é pegar um pau e tentar barrar essa boca da mãe. É para vocês entenderem o que é a função materna e a função paterna, tá bom? Ou seja, é o equilíbrio da vida, não é? Mais um. Bom, onde que vai esbarrar isso? Vai esbarrar naquilo que a educação mais está ralando, que é o que a gente chama de limites. E o que são os tais limites? Eles servem para nos marcar enquanto humanos. Como assim, Jane? Todos nós nascemos cheios de instintos. A gente tem fome, a gente chora, alguém dá comidinha. A gente tem frio, a gente chora, alguém cobre. Ou seja, a gente é praticamente um animalzinho que começa a se humanizar. Como que a gente humaniza as pessoas? Ô, filhinha, isso aqui não pode. Ou está na hora de dormir. Ou desliga isso aí. Ou seja, eu começo a guardar tudo que eu quero fazer para. Uma hora eu posso fazer, outra hora eu não posso. Freud escreveu um texto belíssimo em 1930 que se chamava O Mal-Estar na Civilização. Ele falava exatamente isso. O ser humano só vai se tornar humano se ele conseguir transitar entre o tudo pode e o nada pode. Aí eu vou perguntar para vocês, aprender é prazeroso? Sabe quando que aprender foi prazeroso para mim? Quando eu cheguei na universidade para estudar o que eu gostava. Quando eu estava lá na escola, no ensino médio, naquelas coisas, quando eu tinha que ler Machado de Assis naquela época, não vinha falar para mim que aquilo era importante, porque não era. Mas era necessário para que eu pudesse me preparar para um dia estudar o que eu gosto. A vida é feita de gosto, não gosto, gosto, não gosto. Quantas pessoas a gente não tem que conviver no dia a dia que a gente detesta? Sem perder a conta. Agora, imagina, pensa comigo, se a gente resolve eliminar todo mundo. Que a gente não gosta. Não é? Então, olha só, aonde que a gente vai aprendendo isso? É lá na primeira infância. Quando a gente nasce com o princípio do prazer e do desprazer, que a gente tem pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de morte é aquela pulsão destrutiva. Sabe aquelas pessoas que a gente vê que dirigem a 150 por hora, que querem atingir os pais, então começam a beber, fumar maconha e tudo mais. Quem dera fosse só maconha. Ou seja, é uma pulsão que vira mortífera para ela e para quem está perto. Né? Graças a Deus, aqui no Brasil, a gente não tem tido muitos casos, mas são os assassinatos dentro de escola. Tudo aquilo que eu olho para o outro e o outro me causa mal-estar. Mas, na verdade, esse mal-estar está dentro. Isso é que eu acho que é uma grande sacada para a gente. Mais um. Bom, o que esse modelo de família respinga nas nossas escolas? No senso de autoridade.
Como que eu consigo dar uma aula criativa? Se eu estabeleço um vínculo com aquela turma. Porque se eu não tenho um vínculo estabelecido, dificilmente eu vou poder mudar a dinâmica da minha sala de aula. Ou seja, mas esse senso de autoridade, ele não é mais construído de cima para baixo. As nossas crianças não levantam mais quando a gente chega na sala de aula. As nossas crianças, muitas vezes, apesar de terem um poder aquisitivo alto, a gente tem que falar para elas, meu amor, fecha a boquinha para comer. Não é? Por quê? Porque aquele modelo de família que todo mundo sentava numa mesa com horário para almoçar, jantar e desligar o celular é cada vez mais raro. Hoje, provavelmente, cada um está no seu guetinho, comendo e fazendo suas coisinhas, inclusive os pais. Então, onde que isso está esbarrando? Na escola, na forma de respeitar o outro, na forma de me identificar com o outro. E, por outro lado, nós, educadores, muitos de nós também estamos aí meio perdidos. Como o Bauman falou, meio dissolvidos em tanta informação. A gente não sabe, às vezes, o que é melhor. Mais um. E o que acontece? Então, essa formação psíquica, antes das crianças chegarem até vocês, elas passam por esse mundo, por esse primeiro ambiente que é chamado família, independente da sua configuração. Isso é importante a gente entender, tá? Só que lembra que eu trabalhei há 2 anos atrás a importância desse olhar e dessa escuta diferente? Porque se eu tiver, mesmo num ambiente de família, mais assim, é quase que um corpo presente, é um corpo que fura a realidade. É o corpo que a gente está vendo na escola, que vem muitas vezes transformado o quê? Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, depressão. É um corpo que está procurando uma forma de conversar. Mais um? Bom, o que acontece? Diante de toda essa família, tem uma coisa que nós todos temos que se chama berço simbólico. Quando a gente engravida, tanto os pais como as mães, primeira coisa que a gente faz é imaginar como que essa criança vai ser. Nossa, ela vai ser bonitinha, igualzinha a mãe, o gênio terrível do pai, né? Aí a gente imagina, ai, se for menino já vai ganhar o macacãozinho do Cruzeiro, vai ser torcedor Atlético, não, Cruzeiro. Cruzeiro, né, gente? Aê! Dali. Brincadeira. Só a última vez, né? Então, o que acontece? A gente começa a imaginar, se for menininha, a gente já compra aquela roupinha que parece uma balinha de coco, né? Enche de fitinha, não é? Fica aquela coisa. Ou seja, a gente começa a projetar. Como que essa criança vai ser? O que ela vai ter? Tudo que eu passei de ruim nessa vida, ela não vai passar. Não é? Já começa a fazer a poupança para o mestrado de criança. Né? Porque antes era para a escola, agora já é para o mestrado. Tudo isso a gente vai constituindo. Um belo dia, o casal um olha para o outro e se estranha. Não é mais o amor romântico. A gente passou do amor romântico para aquele amor. Eu estou com você porque eu quero. A partir do momento que eu não querer mais, tchau. Esse é o amor hoje. São os vínculos frágeis. Bom, pensa essa criança, aluno das escolas de vocês, nesse banzé. Menino lá com 5, 6 anos, odeia futebol, tá cheio de roupa do Cruzeiro. De preferência, ele vai para o balé. Ou seja, tudo aquilo que eu sonhei e projetei para aquele filho cai por água abaixo. Ele não vai cumprir o que ele me prometeu, sem saber que me prometeu. Que ele ia ser melhor do que eu. Aonde que isso vai apitar?
na escola. Com o nome de quê? Fracasso escolar. Ou com uma outra roupinha mais bonitinha, indisciplina. Ou com uma outra. Esse menino não é certo das ideias. Porque a escola tem um mecanismo que ela aciona a família. E a família vem até a escola. E o que os meninos querem? Chamar essa família, não importa qual caminho. Eu tinha um menino que estudava num colégio assim, pensa no Bambambam de Belo Horizonte. E esse menino, ele batia em todo mundo lá. O negócio dele era resolver na porrada. Aí um dia vai, um dia vem, eu conversando com ele, ele falou assim, ô Jane, não perde tempo comigo, não? Eu aprendi que para ter o meu pai perto de mim tem que ser na porrada. Eu falei, uai, não entendi, perdi alguma coisa? Ele falou, pelo menos quando meu pai me bate, ele olha para mim. Gente, criança pensa com cabeça de criança. A gente fala, isso não é possível. Vocês com 10, 11, 12 anos, quais eram as estratégias que vocês usavam? Uma das estratégias mais usadas é zerar a prova. Pensa naquela mãe, naquele pai que não estão nem aí, porque estão imbuídos no corre-corre da vida, não é porque não ama, não. Hora que pega uma prova zerada de um filho, ele no mínimo vai perder 5 minutos para saber o que aconteceu. Então, a gente tem que começar a entender esses novos desafios educacionais. De 10 anos para cá, o manual de medicina ganhou mais de 500 transtornos de comportamento. Se eu pegasse esse manual e viesse hoje para cá, ninguém de vocês escapava. Inclusive eu. Não, é impressionante. Olhou para o lado, opa. Opa. Chorou, opa. Como assim? Acordou sorrindo? O que é isso? Esqueceu de cortar o Tzinho. Opa! Então é uma loucura. A gente tem que tomar muito cuidado. E isso, aonde que a gente vai refletir? É dentro de cada escola. Quem é esse sujeito que vocês querem ajudar a formar? Quando a gente vai lá fazer as reuniões pedagógicas no início do ano, em vez da gente pensar quais as estratégias, vamos delimitar quem é esse aluno. De que família que ele vem, sem juízo de valor. Ai, é uma família desestruturada. Como assim? Eu já conheci tanta família tradicional desestruturada e tanta família recomposta excelente. Nós vamos ter que mudar a forma de olhar, porque nós viemos de uma geração que falavam assim, isso é certo, isso é errado. Isso é bonito, isso é feio. O que é o bonito hoje? Quem que é o normal? Depende do ponto de vista, né? Uai. Então, é trazer a subjetividade para dentro da escola para pensar o currículo, para pensar o conteúdo. Gente, mas isso, a referência teórica que vocês estudam é ponto de partida. Os atalhos que cada escola vão pegar é de acordo com a clientela que atende, com o perfil daquele momento, com o perfil daquela família. Por exemplo, esse ano é um momento atípico na educação, porque a gente está lidando com crianças que vêm de uma panela de pressão. Os pais estão sendo demitidos de grandes empresas, eles não sabem o que vai ser amanhã. Onde que isso vai refletir? Ah, sua professora falou alto com você, vamos lá. Não é? É assim, arrumar alguém para eu descarregar. E quem que recebe esse pai? Quem que acolhe essa família? Aí a gente tem duas coisas. Ou a gente vai acolher assim, é bom mesmo que o senhor tenha vindo aqui, viu? É bom mesmo. Porque é seu filho, ó. Ou a gente vai falar, que bom que o senhor está aqui. Dependendo de como a gente vai acolher, vai mudar tudo. Como que eu vou fazer isso? Entendendo o momento atual.
Mais um, por favor. Bom, seguindo mais um pouco. Vamos lá? Oi? Travou? Bom, então, seguindo esse berço simbólico, quem que é esse aluno? Bom, então vamos pensar. A escola que recebe esse aluno, ela trabalha com qual momento? O momento que ela tem que ser a referência na educação, né? Um momento em que ela continua assim avaliando, que ela tem que trabalhar com essas famílias contemporâneas, mas que provavelmente ela ainda trabalha com o modelo tradicional de família. Eu acho que você pode reiniciar, não? Então, o que acontece? Foi feita uma pesquisa em 1970, mais ou menos, em que a criança que estudava no período diurno, ela concentraria numa média de 50 minutos. E se ela estudasse no período noturno, seria uma média de 45 minutos. Naquela época, da década de 70, que se pensaram o quê? O tempo da aula. Um tempo de aula dentre uns 50 minutos está ok para a gente mudar. O que acontece no século XXI? Quanto tempo uma cabeça multifacetária concentra? 7 a 8 minutos. Aí, quando a gente conversa com os professores, eles falam, então eu vou mudar a minha aula entre 7 e 8 minutos? Não. Mas o tom de voz, a estratégia de exposição, isso tudo tem que mudar. Então, como que a gente vai pensar? É uma atenção flutuante que a gente vai trabalhar. Como? Lembra daquela criança que advém dessa família que eu estou falando? Ela é uma criança que, entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, aonde que ela fica? Isso pode, isso não pode. Eu quero esse brinquedo, então você vai esperar o seu aniversário. Vai esperar? Não. Eu fui fazer um trabalho em Londrina, numa unidade de uma das escolas, uma reunião assim, com pais, lotado. E no meio da reunião, eu falando de limites, viram uma mãe, levanta a mão. Eu achei que ela fosse fazer alguma contribuição. Ela falou, aproveitando que a senhora está aí falando, dá para a senhora pedir para a direção tirar o pipoqueiro aqui da frente? Eu falei, não entendi, está acontecendo alguma coisa? A gente logo pensa, né, está vendendo droga. Não, todo dia que eu saio aqui, meu filho arruma um escândalo porque quer pipoca. Gente... pensa na minha cara, né? Porque assim, aí eu olhei para ela e falei assim, o que eu fiz? Eu usei aquela velha metodologia psicanalítica. Para fazer de conta que eu não entendi, eu falei, deixa eu construir com a senhora. A senhora quer que eu peça para mandar o pipoqueiro embora porque a senhora não está dando conta de falar não para o seu filho, é isso? Não, porque eu preciso ver se eu entendi. Ela falou assim, não é bem essa questão, ele só tem 4 anos. Aí eu achei melhor parar por aí. Né? Aí o máximo que eu pude falar para ela foi assim, meu amor, quando eu era mãe, que já tinha pipoqueiro na porta da escola da minha filha, eu combinava com ela que toda sexta-feira, se ela se comportasse, eu daria um saquinho de pipoca. Ai, coitada! Aí eu falei assim, sabe qual que é o problema nosso? Que eu sempre falo, não é seu, né, fofa? É nosso. É que a gente é mãe foca. Aí ela fala, como assim mãe foca? Eu falo, tudo que os filhos pedem pra gente, a gente pensa assim, não é? Porque aí logo a gente lembra, ai, a mamãe trabalha
tanto, tadinho. Outro dia eu falei para os pais, quer apostar comigo que seu filho adolescente tem um celular melhor que o seu? O que o pai falou? Uai, como é que você sabe? É fato. A gente trabalha, os pais de classe média trabalham para dar. E os filhos estão nos dizendo de todas as formas que não é isso que eles querem. É isso que eu acho que é a grande sacada na virada do século. Está aí, tudo dado, tudo exposto, inclusive informação. O nosso papel é ensinar a eles que nem toda informação vira conhecimento. Por quê? Porque a neurociência chegou aí para mostrar isso. Olha, você pode estar com a sua cabecinha cheia de coisa, mas se uma coisinha não conversar com a outra, não tem jeito. Que são as sinapses. E aonde que elas vão conversar? Muitas vezes no princípio da realidade, do desprazer. Olha, entre você ir para a balada hoje e ter que estudar para a prova de amanhã, você vai ter que fazer uma escolha. Se você for para a balada e dançar na prova, você vai ter que se responsabilizar por ela. Não. Quem é que é o responsável? É a prof que pôs a matéria que ela não deu. Não é? Ou seja, eu vou desresponsabilizando uma geração porque eu estou refém. E eu falava no início para minha coleguinha, eu sou otimista ainda. Sou. Né? Porque se a gente não for, é melhor a gente fazer que nem a tropa de elite, né? Pede para sair. Né? Porque é isso, daí, é uma geração que a gente ainda não sabe, porque é muito recente. Né? Ainda bem que ninguém ainda levantou aqui nesse auditório hoje para matar nenhum Pokémon. Não é? Não é? Tem irmãzinha aqui? Tem irmã? Outro dia eu falei, irmã, desculpa que eu venho de colégio de freira, devo a minha vida a vocês. Eu brincando lá no colégio, eu falei, gente, isso é a treva. Aí a irmã, nossa senhora, nossa senhora. Brincadeira, irmã. Só para relaxar. Então vamos lá, mais um, por favor. Bom, o que aconteceu com isso? Entendam, eu sou uma leitora voraz e vocês também são. Mas houve uma proliferação dos discursos especializados sobre a criança. Década de 70 e de 80. Quem não lembra? Não levanta a mão para o seu filho que vai traumatizar. Não pensa assim, não olha para ele desse jeito que ele vai te matar quando ele for adolescente. Ou seja, houve uma proliferação do mercado de você tem que educar o seu filho assim. Calma lá, mas qual que é o contexto disso? Todos esses livros nos servem como referência, mas não podem ditar como é que você vai educar a criança, porque aí tudo é proibido. Qual que é a família que você vem? Quais são os costumes? Qual que é a sua herança simbólica? O que fica para as novas gerações e o que tira? Não se pode perder isso, gente. Quando vocês vão trabalhar com os pais, quando vocês vão trabalhar com os seus alunos, resgatem o que marcou a memória afetiva deles. Porque o que não marca aqui não vem para cá e muito menos para a ação. Então, todas as referências são muito importantes, mas nenhuma pode ser ponto de chegada. Quantas e quantas vezes, eu adorava, era amiga pessoal de Samitiba, quantas e quantas vezes eu chegava numa escola, tudo que ele tinha escrito, a escola já tinha distorcido e só faltava dar uma palmada, uma palmatória, professora. Porque eu vou entender qualquer conceito da minha experiência. Então, a proliferação dos discursos especializados não cabem num lugar que vocês não sabem qual que é o caminho. Quem aqui leu Alice no País das Maravilhas? Lembra quando ela encontra o coelho, que ela está perdidinha? Aí ela vira para o coelho e fala, qual caminho que eu pego? Ele fala, uai, depende para onde você quer ir.
Qualquer lugar serve, exatamente isso. Não é esse o objetivo da educação. O objetivo da educação que eu entendo é, ponto número 1, prática social. Humanizar as novas gerações. Todas as crianças, independente da sua dificuldade ou não, têm que sair da escola melhor do que entrou. Ponto. O resto tudo é caminho como chegar até aí. Se uma criança com espectro autista entra na escola completamente dependente e termina o ano letivo amarrando os sapatos, bingo! Não é? Se uma criança na educação infantil entra mordendo o coleguinha porque ela ama ele e quer levar um pedacinho, não é? E no final do ano você consegue que ela ame ele sem morder, bingo! São nas pequenas coisas, porque está aí a educação mostrando. Foi-se a época que eu estudava para ser alguém na vida, hoje eu vou ser alguém ao longo da vida. E se eu não gostar de estudar, eu não vou a lugar nenhum. Não é isso? Dentro daquilo que eu escolhi, mais um então? Bom, quais são os novos desafios escolares? Primeiro, aonde é que vocês querem chegar? Literatura tem a rodo. Gente escrevendo, pesquisando, tem a rodo. A questão é, aonde é que vocês estão? Onde que a escola de vocês está? Quem que é essa família? Qual que é o acerto de contas dessa família? Porque eu falo que é outra coisa que a gente tem que considerar. O que é isso? Primeiro, por que você colocou seu filho aqui? Ah, porque eu nunca pude estudar. Tudo que eu não estudei, ele vai estudar. Ih. Ou seja, volta lá no berço simbólico, né? Aí você pergunta, qual que é a rotina da família? Para ver, né, se ela vai ao museu, a um teatro. Ah, final de semana a gente vai para barzinho, esquece a vida. A escola pede para comprar um livro. Em contrapartida, vem um bilhete da família desaforada falando que já pagou a taxa de material. A família está inadimplente com a escola. Em compensação, vai para a Europa todo ano. Quais são os valores que estão por trás de educação? É isso que a gente tem que pegar. São nas entrelinhas para a gente trabalhar com essa família, né? Porque quando eu não pago minha escola, mas eu vou para a Disney, meu filho está vendo. Quando eu não compro um livro, mas eu vou todo sábado gastar R$100 de cerveja, meu filho está vendo. Não sou contra, adoro uma cervejinha, hein? Bom, uai. Então, boa cruzeirense mineira, né? Então, vamos lá. Mais um? Qual que é o maior desafio, então, da educação do século XXI? Conseguir provocar nas novas gerações o desejo de aprender. Lembrando que desejo é diferente de necessidade. Necessidade a gente come, está satisfeito. Desejo é aquilo que nos move o tempo inteiro. É uma circulação entre o mundo objetivo, aquilo que eu vejo e aquilo que eu sinto. Por mais que eu não tenha os valores na família do estudo, se eu encontro um professor que tem, eu acabo me espelhando nele. Tem o meu livro que eu vim falar da última vez, que é Cabeça nas Nuvens, o último texto dele. É um texto que eu escrevi em homenagem à tia Benedita. Tia Benedita foi a bibliotecária da minha escola. Como eu era uma criança muito fofa, eu vivia de castigo na biblioteca, né? Lá nos colégios das minhas irmãzinhas, era assim que funcionava. E aí, o que acontecia? A tia Benedita ficava tão consternada com a minha tristeza quando eu chegava lá de cabecinha baixa, que ela separava uma pilha de livros. E, em vez dela me receber dura, ela falava, vem ver o que eu separei para você ler. E aí acabou que eu fazia para ir para a biblioteca, porque eu adorava ler. Mas o que ela fez para mim?
sem ela saber, porque depois eu não consegui encontrar com ela, ela provocou o desejo que estava ali. A questão é essa. E isso a gente faz de um a um, não importa que a gente tenha 40, 50 alunos, a gente faz. Eu me lembro que uma vez eu fui desafiada a trabalhar com uma turma de adolescentes, daqueles da pá virada. E na época, não sei se vocês acompanharam, lembra aquela trilogia do Crepúsculo? Ah, pois é, era a onda dos meninos. E tinha uma turminha que por nada desse mundo prestava atenção, olhava, respeitava nada. Um belo dia eu tive um insight, o que eu fiz? Eu peguei o livro lá do Crepúsculo, pus embaixo do braço e entrei na sala. Passado um tempo, sabe quando você fica vendo um cutucando o outro lá? No mínimo, o que eles deviam estar falando? Ih, olha lá, aquela velha lá tá achando que vai ler Crepúsculo, né? Aí todo mundo saiu para o recreio e eu lá, né, espertinha, abri o livro, fiquei assim, fazendo aquele teatro que só a gente sabe, né? Aí vira lá a peste do menino e fala assim para mim, a peste não, gente, o iluminado. Ele fala assim, ô Jane, você está gostando desse livro? Eu falei, ai, graças a Deus você falou isso. Eu não estou entendendo nada. Ele falou, o quê? Sentou e me deu uma aula. Conforme ele ia falando, a impressão que eu tinha é que era o príncipe e a princesa, só mudou os autores, né? Porque passou a ser o vampirinho e a vampirinha. Ele me deu uma aula. A partir dali, esse menino, todas as aulas. Por quê? Porque por algum momento eu consegui mostrar para ele que eu não sabia tudo. Esse é o segredo do professor no século XXI. O aluno pergunta, a gente tem a resposta, mas nossa, não tinha pensado nisso? Quando você fala, nossa, não tinha pensado nisso, o dia seguinte ele aparece com uma pesquisa sem ser plágio. É impressionante. São essas sacadas que eu falo, que elas estão muito mais nas marcas da nossa formação e do nosso processo de ser aluno, do que nos livros que nós nos obrigamos a ler. Por quê? Porque se nós não lermos, nós estaremos desatualizados. Calma aí, para tudo. Como assim? Mais um? Vamos, como é que eu estou de tempo, hein? Mais que é isso? Então, o que acontece? Com essa mudança toda, houve um prejuízo na linguagem das emoções. As novas gerações não conseguem falar de emoções. Quando falam, falam pouquíssimos. Eles conversam a rodo nas redes sociais deles. Mas se ele tiver que chegar na escola e conversar olho no olho, é muito difícil. Então, o que acontece? Há uma lacuna no processo simbólico, que a gente já pode pensar como uma característica da educação infantil que está vindo. Né? Eles pouco brincam, criam, recriam. E o que acontece? Nessa mudança de família, a narrativa do mundo mudou. Nós viemos de uma narrativa que tinha início, meio e fim. Eles não. Então, muitas vezes, eles têm uma dor de barriga, mas eles estão com alguma angústia, alguma coisa, eles não sabem dar nome para aquilo. Então, é muito importante que a gente volte a desenvolver as emoções. Com crianças pequenas, eu gosto muito de trabalhar com os quadros de emoções. Sabe, aquele que as crianças entram e do ladinho do nome dela, ela escolhe o smile que ela... E aí, mas lógico, isso tudo com uma roda de conversa. Ah, mas por que o seu smile está assim, sua carinha? Ah, hoje eu não estou muito bem. Ou não fala nada, mas começa a aprender a dar nome para as emoções. Mais um. A neurociência, que está aí divulgadíssima na neuroeducação, né, para a neuropsicologia, traz uma questão que é muito interessante.
O cérebro, primeiro, a grande sacada para a educação é que a gente aprende em qualquer idade, porque antes a neurociência tinha fechado isso, né? Agora, a estrutura psíquica são nos 7 primeiros anos. Eu defendo isso. Depois, está perdido? Não. Nada que uma análise não possa resgatar, mas não é todo mundo que tem acesso a isso, tá? É a integração entre o corpo e o meio social. Entendendo o corpo, gente, como tudo. Emoção, corpo físico, linguagem, tudo. O cérebro desenvolve ou atrofia de acordo com a vida que a gente leva. Isso é fato. Quem lê pouco, o cérebro é como um músculo, né? Se a gente executa pouco, ele vai atrofiando. Então, é muito isso que eu trabalho com as novas gerações. O que vai dar? Só a tecnologia? Nós não sabemos, porque ainda é muito cedo. Mas a psiquiatria já trabalha um transtorno seríssimo entre adolescentes que se chama monofobia, que é o acesso de crise, de angústia que eles têm quando eles ficam com o celular descarregado. Se nós ficamos, imagina eles. Eu, outro dia, estava no aeroporto em São Paulo, um jovem, eu e mais 2 colegas, um jovem viu que eu estava com o carregador, sem brincadeira, ele se ajoelhou na minha frente. Pelo amor de Deus, só 15 minutos, só 15 minutos. Falei, uai, isso é um assalto? Não, um carregador, pelo amor de Deus. Mas, gente, é assim de transpirar. Já tem clínicas tratando isso. Tem meninos, crianças. Quem tem alunos aqui do ensino médio, eles têm um joguinho que eles fazem entre eles, que é para ver quem passa a noite inteira acordada. Olha que doido! Aí ele chega na escola no dia seguinte, dorme, a gente diz que ele está com algum problema. Olha para onde que a gente está indo. Para uma geração analgésico, praticamente, né? Para tudo tem um nome, desde que eles não se impliquem naquilo. Porque quem aqui tem filho sabe que adolescente, pré-adolescente, criança, se tem celular, não pensa vocês que eles vão desligar. A cada pin eles olham. Então, mais um. Então, essa emoção, ela interfere diretamente no processo que a escola está tendo muita dificuldade, que é a retenção da informação. Não é à toa que a gente tem aí 40% do aumento dos transtornos de aprendizagem. Na verdade, as crianças não retêm o que elas escutam, ou veem, ou falam, porque não há desejo naquilo que elas estão ouvindo. Então, não é que elas não prestaram atenção ou não estudaram, até prestaram, mas está perdido aqui dentro. O que vai fazer a diferença? A hora que ela puxar, falar, opa, está guardado aqui. A última vez que eu vim aqui, todo mundo lembra da história do Giannichini? Para vocês lembrarem de forma prática, o que a teoria às vezes fica chata, é assim. Pensa vocês que eu sou apaixonada pelo Reinaldo Giannichini, aquele horroroso, né? Feio de dar dó. Aí, o que acontece? Meu sonho era ir para o Rio de Janeiro e tomar um chopp com ele, ou um café, né, irmã? Ou um chá. Aí, o que acontece? Eu estou no aeroporto do Rio de Janeiro, encontro com o Jani, ele lá, saindo do avião e eu entrando. Aí ele vira para mim e fala, oi, Jane, tudo bem? Eu, oi, querido, tudo. Aí ele fala assim, aqui, quando você for no Rio de Janeiro, me liga para a gente tomar um café. Eu falo, não, lógico. Bom, vou pegar o meu telefone para anotar o telefone dele, lógico, né? O que acontece? Está descarregado. Vou pegar a caneta para anotar. O que acontece? Não funciona. Deve ser praga de alguma coleguinha, né? Aí eu viro para ele e falo assim, pode falar que eu guardo. E eu tenho déficit de atenção, problema com memória recente, igual a Dori. Bom, chego lá no Rio, né, no dia que eu vou ligar para o Jani. Adivinha o que aconteceu?
Recuperei a informação? Lógico. Gente, aqui, imagem visual daquele monumento grego, não é? Querer encontrar com ele para a gente, né, falar de educação, aquela, aquela coisa toda, né, aquele vucu-vucu. Recuperei a informação, por quê? Porque ela fez sinapse. Ela conversou com a imagem, eu guardei, arquivei, e na hora que eu peguei o telefone para ligar para ele, eu recuperei. Eu dei uma aula aqui de aprendizagem para vocês. É isso. O que vai fazer imagem para essa galera? O que nós vamos trabalhar? Né? Visual, auditivo, sinestésico, tudo que eles não estão fazendo. Essa é a sacada, essa é a contribuição da neurociência. Chama-se desejo. Desejo tem cor, tem cheiro, tem nome. Se a gente quiser colocar quase que como sinônimo, sem ser piegas, é amor. É fazer diferente aquilo que a gente fazia igual. Mais um? Então, esse sujeito aluno é aquela criança que se tornou o centro das atenções. Por quê? Porque ela vem de uma família, muitas vezes, o quê? Né? Que não tem o equilíbrio entre o princípio de realidade e o princípio do prazer. O que nós vamos fazer? Fofinho, fofinho, você não é o centro do mundo. Nós vamos trabalhar com ele o exercício que não foi trabalhado lá na infância. Alteridade. O que é isso? Se colocar no lugar do outro. Colocar eles para virem expor a matéria. Colocar eles para prepararem o júri simulado. Colocar eles para fazerem o banquete grego, para contar a história da Grécia. Fazer eles se colocarem no lugar do outro, do mestre. Isso é uma coisa que tem dado muito certo. Mais um? Bom, a criança é colocada no lugar de protagonista, de quem decide o seu futuro, sem os devidos deveres. O que nós vamos fazer? Trazer essa criança para o centro de aprendizagem dela. Como assim? A autonomia é construída, não é adquirida por osmose. Né? Se eu chegar para vocês e falarem assim, chego ali fora, esbarro no carro, aí olho, não tem ninguém. Olha, tem câmera, não tem câmera. O que eu faço? Tenho duas saídas. Eu posso cascar fora, ou eu posso deixar um bilhetinho falando, esbarrei no seu carro, está aqui teu telefone, me liga para a gente arrumar. Qual vocês fariam? Não me respondam. Eu sei que somos todos autônomos. Autônomos é aqueles que não precisam mais ser olhados pelo outro. Então, criar uma geração protagonista requer que eles sejam autônomos, e eles não são, porque a gente está vendo cada vez mais adultos e adultos que não são autônomos. Mais um? Outra coisa que aumentou são os consideráveis distúrbios de imagem, que vem de uma personalidade vulnerável. A gente tem visto muitas mães que vieram dos casamentos quase que obrigatórios e hoje, com as suas filhas adolescentes, elas tentam viver a própria adolescente. É muito interessante que outro dia eu estava atendendo uma mãe, bravíssima com a filha dela, e eu falei assim, mas o que está acontecendo? Ela falou, uai, me separei tem 8 meses. Agora eu estou super amiga da minha filha. Quando ela falou super amiga, eu já comecei a arrepiar, né? Como assim? Não, outro dia minha filha fez um churrasco lá em casa, eu até fiquei com o coleguinha dela. Entenderam? São gerações naquela linha de raciocínio hierárquica
que estão com os pais, muitas vezes perdidos. Se aproxime dos filhos. Década de 80 tinham livros lá falando isso. Você tem que ser amigo do seu filho, você tem que ser amiga da sua filha. Amigo a gente é quando todo mundo já estabeleceu o vínculo de hierarquia dentro de uma família, né? Se eu quero ser amiga da minha filha, não. Eu falo muito isso para os pais. Imagina a sua filha chegar para você com 15 anos e falar assim: mãe, tô indo. Tá indo para onde, minha filha? Hoje é minha primeira noite. Eu morro. Então não adianta, porque amigo a gente está preparado para escutar tudo. Você tá? Eu não tô. Não tô, não quero e não é meu lugar. Não é? Então, trabalhar esses conceitos com esses pais. Mais um, por favor. Então, é essa atenção que a educação tem como desafio hoje. É uma atenção desatenta. O que é isso? É aquela atenção de 4, 5 segundos, que é uma mudança de tela de um WhatsApp, que é uma mudança numa rede social. As crianças estão trabalhando com uma atenção desatenta. Não é o déficit de atenção que acometeu todo mundo. É uma atenção fragmentada, é uma atenção que está aqui, está ali, está lá. Cabe a nós, professores, como é que a gente vai quebrar isso. Trazer uma atenção mais narrativa, mais construtiva, do início, meio e fim, tá? Mais um. E o que eu entendo como atenção vindo desse olhar da psicanálise, que tem que, primeiro, desejar ter atenção, selecionar, eu tenho que saber o que é importante para mim, filtrar para que eu possa organizar, que é mais ou menos o exemplo que eu dei do Giannichini, para vocês entenderem, tá? Mais um. Tem os 3 tipos de atenção que esbarra na aprendizagem. A sustentada, que é aquela que a gente tem que trabalhar nas aulas, para manter o foco e sempre lembrar para eles qual que é o principal, o foco. A seletiva, que permite filtrar e processar, é aquela que mantém o foco apesar das outras distrações. E a dividida é lembrar de manter o foco, mesmo realizando outras atividades, que é a que a gente mais tem que trabalhar, né? Todo mundo hoje, de nós que tem um aparelhinho na mão, trabalha com atenção dividida, né? Vocês, quando fotografam, estão dividindo a atenção e dão conta. Mais um. Eu gosto muito de trabalhar com essa geração mapa mental, porque eles são extremamente visuais. Então, a ideia principal, já que não há uma narrativa, vai para o meio. E aí, uma coisa que eu tenho trabalhado muito, que tem dado certo, quando eles têm que trabalhar algum texto, a ideia do autor, eles usam determinada cor. A própria ideia de outra cor. Então, isso vai trabalhando a reorganização espacial deles. Mais um. E, principalmente, a construção participativa de regras de convivência. Porque eu abri a minha fala aqui falando. Opa, não é uma coisa feia. Abri minha fala falando, ok? Para tudo, volta. Eu abri minha fala com a questão da criança que acha alguma coisa e põe na caixinha, e outra que leva para casa porque ela achou, ela não roubou. Isso faz toda a diferença. Então, recolocar a discussão dos valores humanos. Dentro daquela sala de aula, dentro daquela escola, quais são as regras que podem ser negociadas e as regras que não podem ser negociadas. Eu acho que isso é um bom critério para a gente pensar a educação. Mais um. E, fechando um pouco das novas gerações, muito pouco existe uma fronteira entre o real e o virtual, e eu tinha montado essa palestra antes do Pokémon chegar, né? Porque a gente não sabe se vai tomar um cocão na cabeça. A culpa para essa geração quase que funciona, a culpa é sempre do outro, eles não estão sendo convocados a se posicionar,
Ah, eu perdi média porque eu estudei pouco. Não, eu perdi média porque meu pai chegou tarde, eu perdi média porque minha professora isso. Não, não é juízo de valor, mas é trabalhar formas dessas crianças e jovens terem que se recolocar. E o primeiro ambiente que vocês têm que trabalhar isso é com as famílias. Não há implicação e nem responsabilização. Isso é o grande exercício hoje de todas as instituições, das empresas, das escolas, da família. Qual que é a sua responsabilidade no caos que você reclama? Ah, eu tomo baleia. Mas por quê? Não sei por que eu engordo. Eu comi ontem um brigadeiro, hoje eu comi um cone de amendoim, mas não sei. Aí a minha questão é, vai no campo de concentração, lá nas fotos, e vê se tinha alguém gordinho. Não é? Ou seja, a implicação daquilo que você quer para você. Tudo tem o equilíbrio entre o prazer e o desprazer. Mais um. E a meditação que está aí, né? As diversas áreas comprovando cientificamente que quando a gente começa a desacelerar o cérebro, a gente começa a se perceber. Se eu pudesse dar uma dica, quase que uma autoajuda para a escola, comecem a meditação. 1 minuto, não precisa ser muito. Eu mesmo sou uma adepta da meditação, eu sou extremamente hiperativa. Eu comecei fazendo 5 minutos. Hoje eu faço 29 minutos. Eu tenho um aplicativo no meu celular, tudo de bom. Lá em casa, quando meu marido liga, meus filhos ligam e não atendem, eles já sabem que eu estou meditando. Gente, é bom demais. Mas demora, né? Assim, no começo, como diriam os jovens, parece que você está fumando maconha estragada. Brincadeira, irmã. Vamos lá? Só para relaxar, tá? Mais um. Então, nessa mudança, nesse mundo em transição, cabe cada um de vocês sair daqui no final do dia ou repensar todos os dias o que é essencial na educação contemporânea e o que é fundamental. Essencial, gente, é aquilo que de alguma forma faz raiz. É aquilo que vai ficar mesmo quando a gente já não está mais lá. Que é um pouco a causa da educação. A gente passa os meninos de ano. Aquilo que vocês dão provavelmente não vão ser mérito de vocês. E o fundamental é aquelas pequenas empurradinhas que a gente tem que dar nas crianças. Eu falo pequenas, por quê? Porque quanto menor a criança é, mais a gente tem que dar alguma coisa que ela possa fazer pequenos voos e voltar. Né? Porque um dia ela vai para a universidade, ela vai para outro lugar, que os voos não vão ter muita volta. Eu vejo muito hoje na universidade, os professores de graduação chegam para mim e falam, Jane, quem é esse aluno aí? Que está lidando com um aluno lá do ensino médio. Né? Então, tudo isso é uma questão que a gente tem que se perguntar. O que fica e o que sai? No mundo em que tudo é importante, cabe a gente ver o que realmente é importante. Mais um. E, pegando o primeiro slide que eu abri a minha apresentação, o Brasil estava de ponta cabeça, não estava? Agora, pensando um pouco no momento contemporâneo, qual dessas crianças das suas escolas vocês encaminhariam para um diagnóstico? Não é? Tão bonitinha, né? E aí, não é de se espantar que nesse mundo contemporâneo encontremos alunos que desejam pensar diferente. Esse é o convite dos novos arranjos familiares e das novas instituições que estão desapontando. Não é discutir balela de educação, é discutir gente, é discutir o que é essencial e o que é fundamental. O resto é resto, gente. Pode ir? Som.
Obrigada, gente.